Hoje a gente vai falar aqui de um tema bem importante. Um tema sobre a escuta especializada e falsas memórias. É um tema que a nossa convidada de hoje é Cris. Para quem não sabe, a Cris é minha prima, nossa prima, né, Lu? Ela também é psicóloga. Vou colocar aqui, ela trabalhou bastante aí nessa área. Ela trabalhou num programa que se chama Programa Sentinela, com crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, tá? O que ela me contou é que hoje esse programa não existe mais, mas era o nome dado quando ela atuava nessa área especificamente. E antes de passar a palavra aí para a Cris, eu quero falar um pouquinho sobre os dados que a gente tem diante desse tema, né? Um tema tão significativo, tão importante a gente colocar e eu posso colocar assim, não é tão divulgado, né? Não é tão falado. Envolve bastante, como que eu posso colocar? Cuidado diante desse tema, né? Um tema onde, ainda mais falando de crianças e adolescentes, né? Um tema onde temos muito cuidado para falar, mas a gente não pode deixar de falar por ser muito delicado. Então, vou colocar aqui um pouco dos dados que nós temos, tá? Vou ler um pouquinho sobre isso, né? Para passar esses dados, então, por isso que eu não vou me atentar aqui a estar olhando diretamente. Bom, dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, publicados no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ministério da Saúde, de 2015 a 2021, mostram que dos 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 70,9% deles na faixa de 0 a 9 anos e 63,5% na faixa etária de 10 a 19 anos ocorreram em residências, sendo que 64,3% dos abusos para o primeiro grupo e 48,8% para o segundo grupo foram praticados por familiares, pai, mãe, irmão, madrasta e padrasto, amigos ou conhecidos. No Brasil, 320 crianças e adolescentes sofrem situações de exploração sexual a cada 24 horas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os dados mostram que, no Brasil, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente a cada 24 horas. O número pode ser ainda maior, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. O estudo ainda esclarece que 75% das vítimas são meninas, e em sua maioria negras. Formas de denunciar. Quais são as formas, né, de denunciar quando vem? Fábio, acho que deixa essas formas para o final. Tudo bem. O que eu quero... Então, assim, por que eu quis começar falando um pouquinho também sobre isso? Para mostrar a importância, né, de trazer esse assunto, para mostrar a relevância desse assunto e o quanto a gente pouco fala sobre isso. Existe uma resistência ainda em falar, porque não é algo bonito, não é mesmo? Não é algo que a gente quer repetir, mas sim é algo que tem que ser falado para ser evitado. Então, vou passar aí a palavra para a Cris poder se apresentar, falar um pouquinho desse trabalho, né? E agradecer desde já a participação sua, por ter aceitado esse convite de estar aqui no Entre Irmãs. Bom, meninas, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, essas irmãs que fazem parte da minha história há alguns anos. Já temos muitas experiências não entrega, juntas. Não entrega. Não, muitas experiências juntas, mas é a primeira
que nós estamos fazendo nesse formato, um formato mais profissional, né? Já brincamos muito juntas, já nos divertimos muito juntas e estamos aqui agora para falar de um tema tão relevante e que a gente, eu acho que nunca imaginou que esse momento aconteceria nas nossas vidas. Então, gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Admiro muito vocês duas, o trabalho que vocês desenvolvem. E trazer um pouquinho também, parabenizar, né, o canal que vocês criaram de uma forma tão linda, criativa, e a gente vê tantos amigos aqui participando, gente que eu não via há anos tá aqui, sempre, toda terça-feira, é uma fidelidade, então é muito bonito ver isso. E segundo, quero agradecer, né, as pessoas que estão entrando aqui, que já estão com a gente, pela presença e peço licença para entrar na casa de vocês para falar sobre esse assunto que vai trazer muita informação esclarecedora, talvez também traga muitas dúvidas, né? E nós estamos aqui para dentro daquilo que a gente conseguir clarear a visão de vocês sobre o aspecto tanto da escuta especializada quanto das falsas memórias e como isso funciona e qual é a melhor forma de agir quando isso acontece com as crianças e com os adolescentes, especialmente porque são todos, não só os que são vítimas de violência, né? Mas isso que eu estou trazendo, ela acontece na vida de qualquer criança e qualquer adolescente. Porém, tem um impacto diferente quando as crianças e os adolescentes sofrem algum tipo de violência e nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui hoje, tá? Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, ou se querem que eu comece já. Lu, o que que você acha? Fábio, Cris, eu acho que você começa definindo assim, né, o que que é, do que se trata a escuta especializada. Pode ser que tenham pessoas aqui que não sejam afetas à área, né, e que desconheçam, e a relevância de se ter hoje essa escuta que é diferenciada, né, das outras, das demais vítimas e testemunhas de crimes, né, de situações. Então, só para você contextualizar um pouquinho. Eu vou colocar então aqui um pouquinho falando, né? Vou trazer um pouquinho sobre o que é a escuta especializada. Quando a gente está no nosso dia a dia, nós estamos aqui entre amigos, né? A gente conversa e a gente às vezes acaba confidenciando coisas da nossa vida, e isso acontece entre crianças que falam com seus pais, adolescentes que falam com seus pais ou entre amigos, né? E o que que a gente vê quando isso acontece muitas vezes? Compassividade, empatia, a gente tem uma escuta ativa, cuidado, aliança, você cria um vínculo com aquela pessoa, então você se sente confortável de conversar com ela, né? Temos o acolhimento e também a autenticidade. Quando a gente tem empatia, ela é a característica mais forte que faz com que as pessoas se abram com a gente, né? Quando a gente mostra que a gente está entendendo o que ela está falando, empatia. Isso todas as relações são possíveis de ter, né? Algumas em maior, outras em menor grau. Todas essas características que eu trouxe. Já uma escuta especializada, ela difere disso tudo, por quê? Porque além dessas características que a gente já traz com o nosso aprendizado social de nos relacionarmos, ainda tem a especificidade de cada profissional dentro da abordagem que ele escolhe para trabalhar com o seu cliente, né? Seja um cliente adulto, seja um adolescente ou seja uma criança. Então, dentro das abordagens, cada um vai trabalhar com suas técnicas da devida forma, buscando atingir a melhora da pessoa. E aí é que vem um diferencial, Lu, né? E a Fábio, eu acho que já entende mais assim sobre essa questão, porque nós, da profissão de psicologia, nós somos muito treinados para isso, para desenvolver certas características. Eu trouxe aqui mais ou menos uma colinha, né? Porque é uma lista de coisas. Quando a pessoa chega para um atendimento, não ela chega com a vida no caos, né? Geralmente aconteceu uma coisa que está deixando ela muito ruim, ela está dispersa, ela está perdida na vida dela e ela muitas vezes não sabe para onde olhar.
Então, quais são as características que nós precisamos desenvolver? Nós criamos um ambiente adequado para aquele acolhimento. Nós agradecemos pela escolha da nossa escolha, né? Porque as pessoas elas não vêm a nós por conta própria, muitas vezes ela vem porque ela está sofrendo. Nós pedimos permissão para gerar esse atendimento na vida da pessoa, porque a gente vai invadir uma história de uma pessoa que a gente não conhece, né? Esse é um aspecto muito importante. Nós temos a supervisão. O que é a supervisão dentro? Quer falar um pouquinho, Fábio, o que é a supervisão para nós dentro da psicologia? Supervisão é você levar outros olhares, né? É você ouvir outros olhares, né? Diferente do seu. É algo muito importante na nossa área, né? Nossa profissão é muito sozinha. Então, Porque o quando que você traz a supervisão, é justamente ter essa opinião. isso, porque quando vem um atendimento para a gente, algumas vezes você está passando pela mesma coisa que a pessoa. Então, às vezes, pode acontecer uma identificação com aquele caso e você acabar misturando com contextos da sua vida e não saber fazer essa separação. E a supervisão é um olhar de um profissional que vai estar te auxiliando naquilo, né, que você tem que direcionar um pouco mais. E nesse contexto das falsas memórias e também do abuso, é muito importante a gente ter um supervisor um pouquinho mais experiente para nos auxiliar em como a gente vai conduzir determinadas situações, né? Então a gente mensura resultados o tempo todo para motivar o nosso cliente e ver, olha, você está melhorando, porque às vezes a melhora é desse tamanho. Então a gente vai trabalhando essas questões. E a parte de subjetividade, a parte de quem é que toma a decisão? A gente não palpita, né, na vida do nosso cliente. Ele toma a decisão no momento que ele achar adequado fazer algo. A gente não fica inferindo a eles o que eles devem fazer, né? Então, eu trouxe aqui, queria saber aqui do pessoal, quem aqui sabe a diferença entre a dama e o xadrez, o jogo? Já jogaram dama, xadrez? Comenta aqui se sim, se não, conversa aqui com a gente. Só para a gente entender um pouquinho a diferença da escuta quando é um amigo que a gente bate um papo ou não. Conhece? Sim. Acho que você vai ter que falar, Cris, que o pessoal não está interagindo aí. Não está interagindo, o pessoal não. Nem sei o que é dama, né? Dependendo da idade, pode ser que não. Então, o tablado da dama, ela tem 24 quadrados, né? Já o do xadrez são 32. Eles são iguais, mas eles são em quantidade são diferentes. E as peças da dama são duas, ou uma preta ou uma branca. A branca vai ficar no quadrado preto e vice-versa. Já no xadrez, cada peça tem o seu formato, ele vai tornar o jogo mais dinâmico, mais complexo, né? O cavalo tem uma função única, a dama tem a função única, o rei tem a função única. Então, quando você está jogando xadrez, a tua atenção é muito maior e as tuas chances de errar também são muito maiores, né? Então, por isso você precisa estar mais atento. Essa é a diferença de uma escuta, entendeu? Especializada. A gente é como se a gente jogasse o xadrez e não a dama. Então a gente pega uma pessoa complexa e cada caso pode vir 10 pessoas no mesmo dia com transtorno de ansiedade. Cada pessoa vai ser atendida de uma forma diferente, vai ter uma escuta diferente para aquela condição que essa pessoa chega. E a mesma coisa a gente vê nos atendimentos com crianças e adolescentes vítimas de violência. Porque a violência pode ser a mesma, mas cada criança, cada adolescente vai receber aquele acontecimento de uma única forma, que é a forma que ela sentiu, né? Então aí a gente já entra um pouquinho no que é atender uma criança e um adolescente, que a Fábio falou muito bem, né? É diferente de um atendimento de um adulto, porque a criança e o adolescente,
ele entra já numa situação de vulnerabilidade quando eles chegam a nós. É difícil para um Na adulto. verdade, acaba sendo uma dupla vulnerabilidade, né? Porque ele já é vulnerável pela idade e vulnerável pelo contexto de violência, né? E Acho normalmente que eles aqui não envolve, vêm no atendimento porque querem, né? aqui acho que envolve a questão do desenvolvimento, né, Cris? Eles estão em pleno desenvolvimento. O adulto tem um desenvolvimento aí completo, né? Pensando no cérebro mesmo, nas condições psíquicas, né? O adulto já é capaz, a criança está em pleno desenvolvimento. E como você colocou, eles são levados. Então, Exato. muitas vezes nem eles estão entendendo ali o que que é aquilo, né? Exato. Por E que eu de ia estarem trazer ali. justamente essa questão. O desenvolvimento que eles estão passando na mente deles, no cérebro deles, muda a compreensão deles dos contextos que eles vivem, né? Então, o que que a gente pode tirar daí? Que por vezes uma criança e um adolescente que tem baixa autoestima, baixa autoeficácia, ele já vem para o atendimento, como é que eu posso explicar para vocês? Do ponto de vista do desejo e das vontades deles, muito debilitados, porque eles não fazem porque eles querem, né? Agora você imagine um adolescente, uma criança que sofre uma violência. E nós podemos pensar aqui, que em outra live foi falado, que a violência psicológica, né? A gente fala tanto, a gente imagina a criança passando por um abuso sexual, por uma violência física, mas a violência psicológica é a mais presente, né? Porque ela está presente É em que todas as quando. outras violências. Eu ia falar que a violência psicológica, na verdade, ela é a primeira, né? Que ela é invisível, né, para quem tá de fora. E por isso mesmo, eu acho ela a que requer uma atenção muito maior, justamente pela invisibilidade e até pela normalização de determinadas modalidades de violência doméstica, né? De violência psicológica. Exato. Porque tem condutas que são normalizadas e naturalizadas e a criança daí acaba ficando naquele ciclo e repetindo isso para frente na idade adulta. Então, aqui nós falamos já um pouquinho sobre a diferença, né, da forma da escuta especializada. A gente tem todo um preparo para cada coisa, além de todo o estudo que a gente tem, né? A gente se prepara muito para atender uma pessoa. São anos de estudo. Então, e o que são as falsas memórias? Eu trouxe uma definição que eu tirei de um livro, que depois eu vou até passar o nome, quem tiver interesse em ler. Eu acho super legal que as pessoas se interessem um pouquinho por como funciona um pouquinho o nosso cérebro, a nossa mente. Mas é o seguinte: falsas memórias são lembranças de eventos específicos, como se tivessem realmente ocorrido, quando de fato eles não ocorreram. Isso é possível, gente? O que o povo acha aí? Será que é possível a gente criar na nossa mente um evento sem ter passado por ele mesmo? Será que isso acontece só na infância? Será que isso acontece só na adolescência? Será que isso acontece na vida adulta também? Eu acho que é Como tá aí? importante pontuar que não só o implante de falsas memórias também pode vir de uma lembrança distorcida dos fatos, né? Ainda que aquele fato tenha ocorrido, mas com aspectos que foram ou suprimidos ou acrescidos nessa lembrança. E muitas vezes também implantados, às vezes, por pessoas externas, né, que não presenciaram, mas é aquilo que a criança ficou ouvindo que aconteceu e ouviu repetidas vezes que se tornou um fato real. Ó, o Patrick comentou ali, acredito que aconteça em qualquer idade. Sim, Patrick. Um beijo. Patrick trabalha comigo, gente. Oi, E hoje Patrick, em dia, seja bem-vindo. Olá! os pesquisadores eles são unânimes em afirmar que as nossas lembranças do nosso passado, elas não são um retrato fiel dos fatos. Muitas delas a gente também traz
outras informações que nunca aconteceram de fato. Então, é possível que a gente se recorde de coisas que não aconteceram, né? Vamos pensar aqui, Como ó. foi A gente contado, né, Cris? Como foi também, como foi contado para vocês, contado, né? ou mesmo, assim, pensando em memória de criança. A memória da criança, ela é muito diferente. O som tá normal para vocês? Para mim tá. Tá? Para Ah, mim tá. também. Para mim fez um eco aqui. A memória das crianças, ela é muito diferente da nossa memória, da memória de nós adultos, né? E por quê? Porque a criança, ela tem a lembrança muito diferente do que nós temos. Então, o que que acontece? É muito importante que a gente observe que em situações corriqueiras, isso também tem a importância. Você observar como a criança reage em relação às memórias, isso é uma coisa assim bem importante. E será que ela é confiável por ser diferente? Será que a memória de uma criança é confiável? Vocês confiavam na memória de vocês quando criança? O que que vocês lembram disso? O que que você Cara, lembra, Lu? tá difícil confiar na minha de adulta. Eu não sei se foi pós-Covid ou o quê, mas meu Deus. Então, que sabe falar da criança, né, filha? Então, ó, vamos pensar assim, que a memória, todas as memórias são confiáveis, até a da criança. Porém, a gente precisa ter o quê? Um método adequado de acesso a essa memória. Por isso aí já entra também a parte da escuta especializada, né? Então, às vezes, a criança chega e conta alguma coisa, né? E fala assim, ó, aconteceu tal coisa. Você fala, você está falando sério? Não, isso não pode ser verdade. O que que você já inferiu aí? Você está me Que não pode ser Descrédito. verdade. Que de alguma É, daí, forma. Mas você está falando a verdade? Fale. Não, fale. A gente às vezes insiste com a criança. Você só pode estar mentindo, coisas assim. E quando a gente está fazendo isso, é uma forma de invalidação e também uma forma de deixar a memória da criança em dúvida. eu Então, acho a que de primeira coisa. desacreditar, né? De desacreditar, Exato, porque se ela vai contar e você insiste, mas isso que você está falando aconteceu assim mesmo? Tem certeza do que você está falando? Olha, mentir é exato. feio, né? Então tem várias questões. Quando E a, eu não lembro o nome dela, mas eu assisti a live da promotora e ela falou uma coisa que eu vou trazer agora, que é uma prática que coloca em risco a veracidade dos fatos quando a gente está conversando com uma criança, com um adolescente, é sugestionar que algo tenha ou não acontecido, né? Mas será que não pegou desse jeito em você, mas não encostou aqui, e, né? Coisas nesse sentido. Como que foi ficar trazendo muita coisa e sugestionando, né? Mas pegou na sua perna, mas encostou na sua bunda, encostou. A criança começa a criar uma confusão. E aí nós entramos também em como você entra no acesso da criança. A criança vai confirmar imediatamente ainda que não tenha acontecido, né? Quem aqui nunca, para se livrar de um pai, de uma mãe em algum momento de enrosco, falou assim, tá bom, fui eu que fiz, e não fez. Para Eu poder, e né? aqui, Não é... e aqui eu posso colocar, posso colocar, Cris, que diante de uma situação tão doída aí, né? A criança pode, ela entra imediatamente com a questão da autoproteção também, né? Exato. Então, E assim, uma coisa importante, Fábio, em pensar nisso, é que a criança, ela confirma a sugestão porque ela não quer falar sobre aquilo. Então, você não tem como saber se ela está falando a verdade ou não, tá? exatamente, por isso que eu Então, falo isso da é... proteção. tá, Tão mas eu doído, porque deixa eu só porque fiquei com uma dúvida. A Érica É, perguntou o que é, pode gerar uma falsa memória. Lu, você falou das informações distorcidas. Ela vem das sugestões, né, normalmente, e ela pode ser apresentada de forma intencional ou acidental.
é preocupante, que às vezes um adulto faça intencionalmente, é preocupante. Porém, nós temos que pensar o quê? Que nós estamos falando de abuso sexual, tá entendendo? Então, tem duas vertentes. Tem o agressor, que vai agir de uma forma com a vítima, tá entendendo? E vai querer minimizar o ato dele com a vítima. Então, ele vai trazer que isso que ele está fazendo não tem nada demais, que ela não precisa se preocupar, mas que é melhor que ela não conte. É só uma Assim, É o brincadeira. nosso é só segredinho, uma né? Fica brincadeira, entre nós. Esse é só. um É segredo. muito. É o nosso segredo especial, né? Tipo, você é especial para mim e esse é o nosso segredinho. Exato. E aí, a questão da geração de uma falsa memória para criança, a gente tem que pensar muito, Érica, na idade, né, das crianças. As crianças, a partir dos 4 anos, ela começa a se entender, 3 a 4 anos, ela começa a se entender como pessoa diferenciada e começa a olhar para ela. Então, a geração de falsa memória, a gente mesmo pode inserir. Eu até queria falar isso para vocês. Tem tratamento psicológico que eu conheço que a pessoa ela faz como se fosse uma hipnose, né? Faz uma concentração com a pessoa e principalmente isso é trabalhado com pessoas que têm um histórico de violência. E aí o que que eles fazem? Eles no adulto já, tá? Isso pode acontecer. Eles começam a trazer memórias boas, pessoas que sofreram abandono ou perdas de pais na infância quando muito pequenos começam a trazer memórias boas para essa pessoa, para que ela consiga também ter boas lembranças de coisas na vida, porque tem pessoas que passam, né, uma infância de muita tragédia. E aí, quando entra na vida adulta, começa a ter muito transtorno, desenvolver muitas coisas que são prejudiciais. Então, é feito. A falsa memória ela pode ser criada a qualquer tempo, né? Pode ser tanto para o mal quanto para o bem, isso que é importante ver. Eu posso trazer um exemplo, Lu? Você contou a live das irmãs, né? Na live que teve vocês, da viagem e tal. Eu lembro de você contando que a sua mãe te trouxe uma lembrança de quando você era criança, que você dava nome aos lápis de cor. Você lembrava disso? Ou O quê? quando ela contou isso para você na viagem, essa lembrança, você tinha Ah, essa não, mas lembrança de que você fazia isso ou ela te trouxe essa lembrança? não. Eu lembrava. Você lembrava? Mas é porque, no meu caso, eu não dava nome só para de cor, né? Eu dava nome para meio que para tudo. Sim. E se você não tivesse a lembrança e ela te falasse sobre isso? Como seria para você ter escutado isso da tua mãe? Eu acho que eu ia criar uma imagem, né? Ia criar uma Possivelmente imagem. Ia ser uma imagem boa ou ruim? boa. E isso ia fazer com que aparecesse o que em você? Emoções positivas e agradáveis. A gente não fala em emoção positiva, é agradável ou desagradável, né? Então, emoções desagradáveis ia trazer em você. E você ia querer acreditar nisso? Sim. Mesmo, vamos supor que tua mãe estivesse falando isso, você não lembrasse, ela quisesse só te contar, né? Você ia se sentir muito feliz, você ia falar, nossa, que legal, eu era uma criança divertida, dava nome aos lápis de cor. Então, experimentem trazer uma lembrança positiva, que não seja verdadeira, mas, por favor, né, uma lembrança positiva para os filhos de vocês, para vocês entenderem como isso vai funcionar na vida deles. Prestem atenção na reação do momento que essa criança vai ter. Ela vai se sentir feliz naquele exato momento e ela talvez venha contar essa história para outras pessoas. Ela, você sabia que minha mãe me contou que quando eu era criança eu fazia isso, 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 né? Então é assim que vai acontecendo a falsa memória. Eu E achei interessante você falar sobre isso, Cris. Vou fazer um adendo aqui, uma vamos, observação. Quando você perguntou que sentimento ou que emoção que provocou em mim numa situação que foi positiva, que foi agradável, enfim, uma lembrança boa. Eu achei importante você tocar nisso, porque como a gente está falando de um tema bastante delicado,
sério e necessário, que é a questão do abuso infantil, é lembrar que cada vez que a criança traz isso, que ela puxa isso pela memória, seja um implante, ou seja, de fato algo que aconteceu, ela tem o sentimento de dor e Ela o revive. sentimento negativo, a emoção negativa de vinda de relatar essa história, seja ela verdadeira ou um implante de memória, é algo que não aconteceu. Eu falo isso porque, nos casos em que efetivamente ela passou por essa violência, obviamente que ela repetir essa história, acho que é por isso que tem a escuta já especializada, para que isso se dê de forma menos impactante possível na vida da criança, para que ela não seja revitimizada com uma nova violência, pelo fato de estar contando de novo aquilo. Porque se a violência sexual é uma agressão, seja qual for a idade que a gente tenha, na idade adulta a gente se sente violada na nossa dignidade, na nossa liberdade, em todas as esferas. Imagine uma criança, né, que tem uma vulnerabilidade ainda maior. Então, rememorar isso é reviver aquele momento de angústia, de impotência, de dor, de não ter como se defender daquela situação. E é outro ponto que eu acho importante trazer, queria ouvir de você e da Fábio, que são psicólogos, é o ponto de se a criança tem a percepção de que determinado abuso é efetivamente um abuso, é uma transgressão, é uma violência. Em que momento se dá isso? Se tem uma idade em que a criança tem condições de entender que aquela conduta foi passou de um limite de um carinho, de um abraço, de um afago, enfim, porque a gente sabe, e a Fábio trouxe esses dados lá no início, que a maioria dessas violências elas se dão num contexto doméstico e familiar. Então, por alguém que é conhecido e muito próximo da vítima. Muitas vezes alguém bastante próximo da vítima, como o caso de ser algum genitor, né? Ou genitor ou genitora, normalmente é o genitor ou padrasto, enfim. E como que essa criança lida com isso? Como que ela traz isso? Quando que ela pode diferenciar? Quando ela tem essa condição de diferenciar um carinho de um abuso, de uma violência, como ela se expressa em relação a isso numa escuta especializada e como que o profissional, eu sei que são 3 perguntas aqui numa só, tá, Cris? E como que um profissional pode fazer essa diferenciação, eu digo porque é um crime bastante grave até para o outro lado que está sendo acusado, de saber que aquele fato reportado não é um implante de memória, mas efetivamente ocorreu. Posso falar? Fábio, quer falar alguma coisa? Pode colocar, Cris, e aí eu vou trazendo também. Pode colocar. Tá. Bom, eu vou falar daquilo que eu tenho experiência e conhecimento. Então, pode ser que, como eu disse, cada caso é um caso diferente. Eu já atendi muitos e posso dizer para você assim, Lu, que quando chega uma criança, né, a gente já sabe a diferença pela dor da mãe, tá? Porque quando acontece, a mãe, ela vem num contexto de sofrimento, às vezes até maior do que o da criança. Já teve situações de precisar, primeiramente, fazer o atendimento materno, para depois dar o apoio para a criança. Compreende? Porque a criança e o adolescente, principalmente quando a criança é muito pequena, ela sabe que não está certo, tá entendendo? Não é nem certa a palavra, eu acho que o certo não entra nesse contexto. Ela sabe que É uma aquilo... transgressão, é uma transgressão, né? Uma violência. Exato. Mas ela não sabe em qual proporção aquilo que está acontecendo. Então, justamente por isso eles são tão vulneráveis, né? Porque eles simplesmente confiam. As crianças, elas
quando é contexto familiar, a criança confia, né? E teve um único caso que eu atendi, em todo o tempo que eu fiz atendimento com esse público, teve um único caso em que a menina se apaixonou pelo pai, tá entendendo? Então, assim, mesmo tendo sido abusada desde muito pequena, quando ela veio para o atendimento, ela já tinha mais de 18 anos. E ela trouxe assim que essa situação ela não entendia como tendo sido abusada. Ela sempre entendeu que era natural e que é como se fosse um amor que tinha que ser vivido. Agora, quando isso passou, quando ela cresceu e ela começou a olhar e entender as circunstâncias que ela estava, é que as coisas aí que tomou proporção de ser público, de chegar para o encaminhamento do atendimento, sabe? Todos os outros vieram por atendimento por denúncia, por mãe descobrir e ir atrás de ajuda. Então, e olha que os dados que a Fábio falou são dados muito assustadores, por quê? Porque eles não chegam nem perto do que é a realidade. Nem perto, nem perto. Podem ter certeza disso. Então, Sim, é a porque mesma muitos não questão chegam, né? da violência doméstica e familiar, dos abusos, que na verdade é uma subnotificação da criança. Eu acredito que na pandemia isso ainda foi muito mais acentuado, porque um lugar que às vezes é um espaço em que a criança fale sobre isso é a escola, e daí naquele contexto ela ficou privada, né, de sair de casa, então eu creio que os abusos que tenham ocorrido ainda tenham ficado sem uma resposta efetiva do judiciário pela falta de denúncia. Eu só quero ler aqui dois comentários. A professora Maísa, seja muito bem-vinda, escreveu aqui: tenho tantas alunas que só conseguiram falar disso na vida adulta, mas segundo elas, remoeram o abuso na sua mente todos os dias. Que é isso que eu estava falando, que quando você revive, ele dói, você se sente violentada novamente, né? E a Daniele que fez o comentário aqui de que as mães adoecem. Eu acho que é importante colocar, tem dois tipos, né, Cris? Tem aquela mãe que sabe do abuso e não faz nada, e que às vezes se cala por um temor, às vezes tem uma ameaça, enfim, tem várias circunstâncias, né? A gente não vai entrar tanto nesse campo, porque realmente abre uma esfera de possibilidades ali. Mas é interessante vocês colocarem essa questão de que não basta só ouvir a criança nesse contexto, mas que é importante ouvir a mãe, porque isso nem sempre se dá dessa forma nos sistemas, nos espaços de justiça. E eu acho que seria bastante importante, porque através do relato da mãe você consegue extrair muito mais a questão de se existe um implante de memória, uma história que é decorada e plantada, ou se aquilo de fato ocorreu. Lu, a época que eu trabalhei com crianças e adolescentes vítimas de violência, eu já estava fazendo a minha especialização em terapia de família e casais. E senti a necessidade de buscar um aprendizado maior sobre isso, para poder fazer esse acolhimento de uma forma mais assertiva, né? E que, de fato, fosse para ajudar as pessoas. E a primeira coisa que eu aprendi na especialização de violência doméstica foi, ao receber uma criança ou um adolescente, é sempre a verdade. O que eles trazem para você é sempre a verdade. Você não duvida da palavra de uma criança e do adolescente. Você não põe à prova como profissional e nem como... Isso foi um aprendizado até para minha maternidade, né? Porque o que minha filha traz, se eu coloco em dúvida as falas, quando a gente gera dúvida na fala da criança, a gente já invalida a fala dela
e a gente já começa, ela já começa a não confiar mais em nós para trazer as falas. Perfeito. Acho que bem importante isso que você pontuou. É uma decisão, na verdade, hoje já a jurisprudência entende, nos casos de violência doméstica familiar também contra a mulher, a palavra da vítima tem um relevo especial. A da criança, obviamente, também tem essa condição especial, mas deve ser conjugada para fins de condenação com outros elementos de prova. Não é suficiente para fins de condenação, é suficiente para fins de investigação e processo. Mas para condenação, no caso, teria que ter outros elementos de prova. Mas eu achei importante você ter trazido, Cris, porque tem mães, pais que nos ouvem aqui e que fica essa tensão, porque, gente, embora o abuso estatisticamente se dê na esfera doméstico familiar, a gente sabe de muitos casos que ocorrem dentro das escolas ou dentro das atividades extraescolares que os filhos fazem. A gente viu recentemente denúncia no esporte, né? Nós tivemos as jogadoras que denunciaram o treinador. Então, eu acho que é importante que se coloque essa questão de não desacreditar a palavra de uma criança, né? Uma criança que chega para falar disso já é uma coisa super difícil, né? Porque normalmente o que se identifica são alguns comportamentos que denunciam que algo está acontecendo, né? Mas que não vem verbalizado, ocorreu isso. Exato. Eu posso colocar Normalmente aqui, tem alguns comportamentos que denunciam. Lu, na live que a gente fez com a doutora Tarsila, se eu não me engano, é esse o nome dela, me corrija, por favor, Lu. Tarsila. Né? Tô certa, tá. Ela comentou sobre isso, ela colocou que quando a criança ela é exposta muitas vezes a um fato tão doloroso, muitas vezes o que ela faz? Por isso que eu falei para a Cris, a proteção. Ela cria uma nova história para se proteger daquela dor. É tão doído que ela não fala mais o que aconteceu. Ela cria um novo evento ali para falar, não, mas não foi isso, não foi bem assim. E na verdade não é que não aconteceu, é porque dói tanto que ela evita tocar nesse assunto, né? Como a professora Maísa colocou aí, que tantas alunas, né, que ela colocou, remoeram o abuso na sua mente todos os dias. É exatamente isso. Tá doendo tanto que eu vou me proteger desse ato, né, desse fato que aconteceu. E como é muitas vezes algum parente muito próximo, né, pai, padrasto, eu tô falando de modo é, colocando para os homens, porque geralmente o abuso acontece com a menina, sim. E eu trabalhei com um curto período, mas eu atendi vítimas aí de violência. E quando a Cris falou da mãe, a mãe, ela muitas vezes, né, ela chega num desespero muito grande, por isso que a gente atende aí a mãe muitas vezes primeiro, por quê? Porque ela já tem a dimensão desse fato e também para conscientizar e trazer para a mãe a questão do que da proteção, né? Porque a mãe também tem uma culpa muito grande. Então, assim, ouvir essa mãe, acolher a dor dessa mãe e também colocar ali, calma, você já deu o primeiro passo para, a partir de agora, proteger, não que ela antes não esteja protegendo, mas proteger ainda mais a sua filha para que ela não reviva esse momento. Isso. E dar força, né? Ela receber de novo a força dela para que ela possa ser de fato o apoio dessa criança, porque a mãe, nesses casos, ela é muito forte. O apoio ao pai também, porque tem casos também que não é o pai, né? Que é que comete o abuso. Quando a gente coloca em dúvida a palavra de uma criança e de um adolescente, a primeira emoção que vem neles é raiva. Só que depois disso vem uma mágoa, e essa mágoa
vão trazer recordações do que já aconteceu, somada a uma culpa. Porque como que eu falo isso para minha mãe, para o meu pai, e eles não me escutam, não me acolhem, não acreditam em mim? Né? Em quem essa criança vai poder confiar para trazer essas questões? Então, uma coisa que eu quero colocar aqui para vocês é que teve um estudo que foi desenvolvido sobre as falsas memórias e que ele fala assim, que nós temos muitas informações e guardamos em nossa memória informações vastas, mas que de acordo com os valores que a gente tem, né, a gente vai também inserindo novas informações que às vezes não são verdadeiras em situações, e entra nisso que você falou, Fábio. Quando você começa a recontar histórias, a tendência de você mudar a história é muito grande, né? Então, às vezes, ou a criança ou o adolescente vai suavizar a história, e normalmente ela vai suavizar, porque a criança ou o adolescente, eles não têm aquela maldade, não têm essas questões. Então, os fatos vão ser inseridos e ela tende a amenizar o que aconteceu. Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que eu acho importante trazer para vocês, né? Que quando você insere uma falsa memória numa criança e num adolescente, isso eu falei aqui, né, do exemplo que eu dei em relação à questão do lápis de cor, ela ganha status de memória real. Então, independente dela ser falsa, ela vai ganhar um status, né? E tem essa preocupação também, até para fazer o meu TCC, a Lu me encaminhou um vídeo no YouTube, né, que fala de que às vezes os pais colocam as memórias distorcidas na mente da criança, falando um do outro em contextos de divórcio, coisas assim, para que a criança sinta raiva de um e de outro e tal, para poder embasar juridicamente alguma coisa. Então, No nós caso da alienação psicólogos, parental, né? Muitas vezes para discutir guarda ou até direito de visita e tudo mais, e acaba havendo essa questão da alienação parental, que é até um tema bastante relevante que a gente vai trazer no outro momento, porque demanda uma discussão mais ampla em relação a isso, mas que eu acho bastante importante, porque essa lei também tem sido utilizada como forma punitiva, muitas vezes, de um ou outro, e usando do filho para isso, né? Então, algo bem exato. delicado também. E aí, assim, ó, aqui no nosso, teve uma revista aqui de psicologia, né? A nossa revista Contato aqui, que a gente recebe, ela trouxe esse tema. E uma coisa, assim, bem importante de ser colocada é a questão do laudo, da avaliação do psicólogo em relação a isso, né? Porque a gente falou, é verdade, é mentira, como é que você prova? Nós não temos que provar nada, né? A gente não tá aqui para provar nada. Então, é lógico que uma pessoa pode ser incriminada injustamente, pode. Mas se a gente observar que tem esse mecanismo, ele vai aparecer sem que a gente force uma criança ou um adolescente a falar sobre isso, né? Não, eu menti, porque você coloca a criança ou adolescente numa exposição muito e geralmente não acontece com os maiores, né? Eles pegam, quando é uma mentira, é criança bem pequenininha, que não tem condições de falar. Criança de 2 anos, de 1 ano, né? Então, dificilmente acontece de ser uma coisa, nossa, não aconteceu, tá? Que mais que eu posso trazer para vocês? Que nós Jana, a gente transmitimos. vai trazer, estou vendo o comentário da Jana, a gente vai trazer sim sobre a alienação parental no próximo encontro. E eu também entendo que é bastante relevante, porque não é raro a gente ver isso, notadamente nos processos de família, né, de uso dessa lei como mecanismo para atingir o outro para fins patrimoniais, para fins de guarda, para fins de visita. Qual é o outro ponto que você queria destacar? Eu quero aproveitar um pouquinho o finalzinho para trazer um pouquinho de como a gente pode trabalhar isso, né? Prevenir
essas questões em relação à criança e adolescente, que eu acho que esse aprendizado é muito importante em qualquer situação, não só do nosso lar, mas também professores que trabalham com crianças, quem está dentro dessa dinâmica, né? Que todo mundo tem família, às vezes você não tem filho, mas você tem um sobrinho, você tem, né, um afilhado. Então é bem importante a gente saber que as mensagens, a gente tem visto muito, estudado muito nas redes sociais, isso aparece muito, a teoria da mente. Ela mostra que nossas mensagens são muito mais enviadas de forma subliminar do que pela comunicação verbal, né? Então, a gente também tem essa característica muito forte na criança e no adolescente. O lugar da criança nem sempre é a fala. O lugar da criança muitas vezes é o brincar, né? E ela se expressa muito através das brincadeiras e outras formas de comunicar. Então, essa observação para um pai, para uma mãe estar atenta, né? A uma criança que tem uma alteração, uma mudança muito rápida de comportamento, você tem que estar ali percebendo, peraí, nem sempre, né? Às vezes já aconteceu comigo de chegar no consultório e pessoa falando assim, a minha filha tá pegando ali naquele lugar, será que não aconteceu alguma coisa? Não, isso não quer dizer que aconteceu. Porque o conhecimento que a criança tem do corpo dela é através do toque também, né? Não é só esse, mas e ensinar o filho, né? Eu ensino a minha filha desde muito pequena, desde que ela tem uns 4 anos de idade, que ela aprendeu a tomar banho sozinha, que apenas ela toma banho sozinha. Eu posso até sentar ali com ela no banheiro, mas ela vai se lavar sozinha. Nem eu, nem o pai dela temos. Mas por que ter acesso ao corpo dela? Né? Aprenda, ensinar o seu filho a cuidar do seu corpo, a lavar, a cuidar dele direitinho, já é uma forma da gente estar prevenindo, né? Que eles não se exponham, que eu como mãe, eu não encosto no corpo da minha filha, né, de forma que, eu vou lavar aqui, é lógico, se tiver uma necessidade, sim, mas aí ela vai pedir. E eu coloco aqui, Kiris, que você, como você bem colocou, né? Como mãe, você não encosta, assim, eu também sou mãe de um menino, né? E posso dizer assim, na idade deles, e a partir aí, mais ou menos dessa faixa etária que você colocou, a gente também pede autorização para a Isso, criança, né? exato, exato. É, porque para que ela não se sinta invadida, né? É, achando que qualquer um pode fazer, nem nós pais podemos, né? Nosso limite termina ali no momento em que ele dizer, para, não, tá doendo, não tá bom, porque às vezes, né, aconteceu algum acidente. E ali a gente está falando não só das partes íntimas, mas do corpo como um todo, que você cuida. Por quê? Porque não é o seu corpo, é o corpo do outro. E aí você já vai ensinando que as crianças elas têm que saber se impor, sim, tem que saber dizer um não, né? E essa informação aí, hoje, o acesso é bastante grande a conteúdos aí, Informações, né? vídeos, exatamente, saudáveis também, né? O que eu quero trazer, assim, tem muito vídeo educativo sobre isso, né? Eu vou fazer aqui propaganda, eu vi no YouTube, tem uma série de vídeos chamado Defenda-se, não sei se vocês conhecem, mas Não conheço. até os 12 anos de idade, se eu não me engano, é dos 4 aos 12 anos, mais ou menos, que ele atende. Então, que você pode conversar com as crianças, como as crianças são muito pelo brincar, né? Através de vídeos, através da linguagem deles, né? Que aí você pode explicar de uma melhor maneira ali, para que ele de fato compreenda quais são os limites do outro quando se trata do corpo, mas não só. Aí a gente pode abranger para vários outros. Posso colocar assim, hoje, como te disse, a gente tem internet. E a internet também é uma forma que a pessoa, a criança pode ser abusada aí, né? Então, Exato, bem colocado. é, então também falar sobre isso, né? Usar a informação a nosso favor, esse acesso ao nosso favor. Então, esse aí é uma estratégia que nós chamamos de psicoeducação. Quando nós Uhum, psicoeducamos os nossos filhos, ensinamos eles a
enfrentarem as situações. Eu chego até a fazer teatrinho em casa, assim, tipo, se for de alguém bater nela, ó, finge que vai bater, segura a mão, fala, você não pode bater em mim, né? Por quê? Porque eu não fiz filha para apanhar, então ela tem que aprender que ela não nasceu para isso, e se alguém levantar a mão para ela, ela tem que aprender a segurar e falar, você não pode me bater. Né? É importante a gente ensinar, a gente psicoeducar, isso é uma prevenção. Mas também existem outras formas. O espelhamento é uma grande forma de ensinar, que é o nosso autocuidado. Nós, como pais, somos os maiores exemplos dos nossos filhos, e as crianças, elas aprendem pelos nossos exemplos, pelo espelhamento. Então, a nossa natureza é aprender por espelhamento, seja com os nossos pais, com os nossos pares, nossas emoções, nossas intenções são todas aprendidas pelo espelhamento. E essa capacidade, ela está marcada, Fábio, que eu acho que pode falar até melhor do que eu, no nosso cérebro. Né? A gente costuma ver, né? Quem é pai e mãe aí vão saber quantas vezes o teu filho tentou colocar, né? Colocou sua roupa, tentou se maquiar, falar como você, brincou com a boneca, falando com a boneca como você fala, né? Então, esse autocuidado que a gente tem, a gente se preservar também, ensina o nosso filho, a nossa filha a se preservarem diante das situações. A técnica do raciocínio motivado, né? Que permite que a mente nos defenda da infelicidade. Isso aí é uma técnica para quem conhecer pessoas que já passaram por uma violência. Por quê? Porque você tem que começar a recorrer a boas imagens da tua vida. E não só as imagens, para que você tente deixar mais esquecido possível as tragédias que você viveu, né? Se você conhece, tem alguém que colocou aqui, tenho várias alunas que passaram por isso. Ensina ela a permitir que a mente dela se defenda da infelicidade. Eu posso Eu acho colocar que aqui, é aceitação e recomeço, né? a não potencializar aquilo que não é saudável, né? Trazer a Exatamente. potência para aquilo que faz bem, que aí E, eu, você se e, quando eu empodera. falo, e quando eu falo a palavra aceitação, às vezes as pessoas falam, nossa, mas como assim aceitar? Existe uma questão assim muito forte na psicologia sobre aceitação, porque aceitação é o momento que você encontra a paz. Não significa que não doa, né? Mas significa assim, já aconteceu, não há nada a ser mudado, mas eu preciso me reconstruir. E aí você consegue dar um passo adiante, e cada passinho que você vai além, você consegue, de certa forma, encontrar um pouquinho mais de felicidade e de esperança, né? Porque eu acho que muitas pessoas que passam por isso perdem um pouquinho da felicidade e da esperança. Então, quando você estiver ensinando o teu filho, a tua filha, cuide do tom de voz que você usa, porque às vezes a criança do nada fala, mãe, você tá brava, né? E às vezes a gente não tá brava, mas a gente tá com pressa. Pessoas que têm transtorno de ansiedade, mães que têm transtorno de ansiedade, passam muito por isso. Porque quem tem transtorno de ansiedade fala de uma forma natural, só que é um pouquinho acima do tom, né? E aí já gera como se tivesse, parece que tá brava, mas não tá. Você tá às vezes fazendo uma brincadeira. Então é um recurso muito positivo para o alívio do estresse, você usar um tom de voz tranquilo, né? E receber o teu filho e sempre acreditar nas palavras que ele traz para você. Então, acho que é basicamente isso que eu trouxe para vocês hoje. E espero que tenham gostado. Se quiserem fazer alguma pergunta agora. Eu quero agradecer, Cris, falar que te trouxe vários elementos, na verdade, várias questões que abriram até para outros temas, né? Como a alienação parental, e a Fábio também trouxe a deixa ali para a gente trazer uma live sobre os crimes cibernéticos, que não podem ser ignorados. A internet não é terra de ninguém, e que, infelizmente, é um terreno bastante fértil para cometimento de crimes e abusos em relação às crianças e adolescentes.
notadamente porque as crianças têm hoje acesso muito mais cedo a esse tipo de recurso, muitas vezes sem monitoramento, né? Sem que um responsável esteja verificando, esteja olhando, esteja conferindo o que essa criança está acessando, né? Então, e há uma possibilidade imensa de alguns crimes dessa natureza que devem também ser combatidos. A gente vai trazer uma live específica sobre isso. Mas eu quero te agradecer, Cris, te dar parabéns pelo conteúdo, pelas, né, na verdade, assim, é um tema, como a gente já tinha até conversado, que a gente pode ficar discorrendo sobre ele um dia inteiro, porque ele tem várias vertentes, né? Quando a gente fala em criança, em vulnerabilidade, a gente já traz várias questões. Quando a gente vai falar de como extrair dessa criança uma situação fática, já demanda de várias ações, né? Como você falou, a criança nem sempre se expressa pela fala, né? Muitas vezes a fala dela, a fala da criança é através de uma brincadeira ou a mudança de comportamento que também deve ser observada pelos pais, né? Sempre que verificar uma mudança de comportamento no filho, uma queda de rendimento escolar ou uma mudança de comportamento na escola, também prestar atenção, porque isso pode ser um indicativo de que algo não vai bem. Não necessariamente de que tem algum abuso, mas algo não está bem com aquela criança. E acho que tem que ser investigado. E quer colocar mais alguma coisa, Fábio? Não, eu acho que é exatamente isso, né? O olhar para a criança, né? Tem alguns marcos aí que a gente pode talvez aí destacar, né? Que geralmente é fisiológico, a questão da enurese, a gente cuida, né? Se não fazia mais xixi, passou a fazer, enfim, é, a irritabilidade, né? O afastamento dessa criança, mas como a Cris colocou e a Lu ressaltou aqui, a mudança de comportamento, né? Então, não fazia, passou a fazer, olhar para isso, né? E agradecer, eu quero agradecer a Cris por esse momento aqui, por todas as informações. Muito Obrigada. obrigada. Vou Foi muito aproveitar, importante. então, para fazer a propaganda aqui para as pessoas. É um livro técnico, mas é um livro gostoso de ler e é um livro fácil. Então, o livro é subliminar. Eu tirei muitas coisas daqui, tanto para fazer o meu TCC sobre a alienação parental, e aí aqui você consegue entender mais sobre como funcionam os aspectos cerebrais, né, da criança, do adolescente e o nosso também, e por que a nossa mente às vezes ela nos coloca em situações assim em relação à nossa memória, ao funcionamento dela. Acho que é válido, né, para quem trabalha com isso, ler, vai trazer bastante, vai enriquecer bastante assim a compreensão de tudo isso. E eu acho que o maior aprendizado que a gente pode ter aqui é sempre validar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Uma criança e um adolescente, assim, eu penso que ele jamais deveria ser invalidado dentro do ambiente da casa, né, do nosso lar. Então, eu acho que fica mais ou menos assim. Quando a gente valida os nossos filhos, eles confiam 100% em nós. Verdade. Isso aí. É um espaço que ele tem de acesso ali, né? Porque não restringe tanto o acesso da criança para noticiar quando algo não vai bem. Eu quero agradecer a Cris, em primeiro lugar, pelo aceite, pelo diálogo, bastante significativo. Eu tenho certeza que muita gente aqui aprendeu um pouco mais hoje com as tuas colocações. É algo que a gente precisa ainda conversar mais. A Jana está agradecendo, obrigado pela dica. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, convidá-los para toda terça-feira estarem aqui conosco. Esse mês continuaremos ainda nesse horário das 19h30, a partir do mês que vem nós faremos às 20 horas. Todos convidados, na semana que vem, o nosso tema vai ser sobre imigração, sobre o olhar da mulher, num contexto de gênero. E que mais? Para quem chegou depois e quer assistir a nossa live inteira, ela vai ficar salva aqui na minha página no Instagram. Eu vou pedir para a Cris daí fazer o comentário lá, deixando qual é o livro,
para que quem chegou e que queira o livro, ela já faz ali como comentário, fica a dica dela. E qualquer dúvida que vocês tenham, também pode fazer as perguntas, marquem a Cris ali no comentário, sigam a página dela. E estamos aí, à disposição de todos vocês. Muito obrigada, obrigada a Cris. todos. Obrigada, Fábio. Mais uma vez, Beijo para maravilhoso estar com vocês. vocês. Obrigada. Obrigada a todo mundo que nos Beijo. acompanhou. Esperamos vocês na próxima. Quem não nos segue, começa a seguir aí. Ativa o alarme toda terça-feira, 19h30, no Entre Irmãs. Até! Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijo!